Olá e muito obrigado por estar aqui. Para acompanhar nossas histórias, inscreva-se agora e clique no sino. A atenção minuciosa era a marca registrada de David, aquele tipo de companheiro que jamais deixava passar uma data importante, recordava o perfume exato do primeiro encontro e até o nome do atendente que trouxe o champanhe na noite em que Laura celebrou sua grande promoção. Ele guardava na memória cada mania dela, desde o jeito que ela mordia o lábio quando estava ansiosa até o hábito de alinhar os quadros na parede antes de relaxar. Essas pequenas certezas lhe davam a convicção absoluta de ter escolhido a parceira ideal para a vida toda. Uma década. 10 anos construídos sobre risos compartilhados, roteiros de férias, despesas somadas, vitórias festejadas e obstáculos vencidos lado a lado. A data de 10 anos de união se aproximava e ele arquitetava uma celebração desenhada para arrancar lágrimas de felicidade dos olhos dela. David vinha guardando recursos secretamente há muito tempo. Ele garantiu uma estadia em um resort exclusivo nas Bahamas, organizou um banquete privado à beira-mar e encomendou um colar personalizado com as coordenadas geográficas do local onde se viram pela primeira vez. Além disso, redigiu uma carta manuscrita detalhando o impacto dela em sua existência, dobrada com precisão dentro de uma caixa de joias aveludada. Tudo precisava ser impecável. Eles mereciam essa celebração após tanto tempo. A relação parecia ter atingido um nível de maturidade e solidez inabalável. Ou, pelo menos, era o que ele imaginava. Numa terça-feira qualquer, enquanto revisava os custos da viagem no laptop, um alerta piscou no canto do visor do telefone. Remetente desconhecido. O texto era breve, gélido, mas feriu como lâmina afiada. Laura vive uma mentira. Ela tem outro. O homem é o Jason. Imediatamente, o pulso de David acelerou. As mãos ficaram geladas. Ele releu a frase 1, 2, 4 vezes. Parecia absurdo. Jason, o diretor da Laura? Aquele senhor casado, pai de 2 crianças, sempre tão cordial nos eventos corporativos? O mesmo Jason que, certa vez, parabenizou David pela sorte de ter uma esposa tão competente. Aquilo só podia ser uma brincadeira de mau gosto, um trote ou alguém tentando semear discórdia. Contudo, havia uma gravidade naquela notificação, uma densidade que sugeria veracidade. David não respondeu, não compartilhou com ninguém, apenas bloqueou a tela e permaneceu estático, encarando o vazio da sala. Recusava-se a aceitar. Laura nunca dera razões para desconfianças. Saía para o escritório rigorosamente no mesmo horário. Retornava antes do anoitecer e, nos finais de semana, geralmente era ele quem fazia horas extras enquanto ela cuidava do jardim e assistia a seriados clássicos. Era improvável, ou melhor, soava impossível. Entretanto, a semente da dúvida germinou como uma rachadura em cristal. Iniciou discreta, apenas um desconforto mental, depois evoluiu para ansiedade, e finalmente, suspeita. Então, David tomou uma atitude que jamais cogitou em toda a sua trajetória. Pesquisou sobre rastreamento veicular discreto. Adquiriu um dispositivo compacto e, numa manhã de sábado, enquanto limpava o automóvel de Laura, rotina de anos, aproveitou para fixar o aparelho atrás de um painel no porta-malas. O equipamento era silencioso, sem luzes, indetectável. Perfeito. Nos dias subsequentes, David passou a monitorar os trajetos de Laura como um detetive particular. Tudo parecia normal, absolutamente tudo. Ela partia no horário habitual, dirigia até o escritório, não fazia desvios. Ocasionalmente parava na padaria ao retornar. Nada além da rotina, sem curvas estranhas, sem paradas longas. O aplicativo mostrava o veículo estacionado na garagem da firma o dia todo. Durante 2 semanas, David buscou qualquer anomalia. Não achou nada. Isso lhe trouxe uma calma momentânea. Talvez fosse apenas inveja alheia. Talvez alguém quisesse atingir Jason ou Laura profissionalmente. Ainda assim, uma intuição continuava alertando, pois a mensagem anônima foi específica sobre o nome do amante, e isso era o detalhe mais perturbador. Foi então que David percebeu uma mudança sutil, porém crítica.
Antes daquela mensagem, Laura mencionava Jason frequentemente. Narrava episódios das reuniões, comentava as piadas sem graça dele, falava sobre como ele corrigia a equipe. Sempre havia uma anedota envolvendo Jason, mas recentemente o nome dele desapareceu do vocabulário dela. Era como se ele não existisse mais na empresa. David notou isso durante um jantar trivial. Ela comentava sobre a reforma no saguão, sobre a nova recepcionista atrapalhada, sobre a troca da marca de café. Mas nenhuma palavra sobre Jason. Na noite seguinte, direto, David indagou: viu Jason, como está? Você parou de falar dele. Laura travou por um instante minúsculo, o bastante para ele perceber. Respondeu depressa, com um sorriso artificial. Ah, ele anda meio abatido. A esposa pediu o divórcio semanas atrás. David lutou para conter o turbilhão interno naquele instante. Divórcio? Jason era aquele sujeito que publicava fotos familiares perfeitas todo domingo. Laura sempre enfatizava como ele era dedicado aos filhos, e subitamente, estava livre. Algo não cheirava bem. David insistiu, fingindo desinteresse. Sério? E qual foi o motivo? Laura soltou uma risada nervosa. Eu não sei, David. Não tenho intimidade para perguntar isso, ainda mais sendo meu chefe. Ela encerrou o tópico com outra garfada e mudou o rumo da prosa. Começou a falar sobre a vizinha que viajaria, mas David já não processava as palavras. Focava apenas no olhar dela, fugidio, nas mãos inquietas alisando a toalha e, sobretudo, na forma como a resposta soou como um alerta defensivo. Ainda mais sendo meu chefe, como se dissesse eu não se meta nisso. Naquela madrugada, o sono não veio. O coração queria crer que era paranoia, que a mensagem era falsa, que sua mente criava fantasmas, mas o instinto berrava que havia algo podre. E ele compreendeu que, dali em diante, o GPS não bastava, precisava ouvir a verdade. Esse seria o próximo passo, o mais doloroso e invasivo. Aquele passo que jurou jamais dar, mas que se tornou vital. David levantou cedo, apesar da insônia. As suspeitas da véspera ainda ecoavam na mente como sirene de ataque. Laura estava no chuveiro, cantarolando suavemente, ignorando que o marido, aquele homem gentil e apaixonado de uma década, agora a via como uma estranha. O afeto ainda existia, ferido, mas presente. Porém, ao lado dele, surgira a urgência da verdade crua. Enquanto ela se vestia para o trabalho, David agiu furtivamente pela casa. Pegou o pequeno gadget preto comprado dias antes, um gravador espião acessível pelo smartphone. Era minúsculo como uma moeda. Ele lera o manual, testar e agora estava pronto. Quando Laura deixou a bolsa no sofá para buscar um casaco, ele agiu rápido, ergueu o forro interno da bolsa e fixou o microfone entre o tecido e a costura. Suas mãos suavam, mas a decisão estava tomada. Terminou e se afastou antes que ela retornasse. Amor, viu minhas chaves? Ela gritou do quarto. Estão na bancada, perto das frutas, ele respondeu, tentando manter a voz natural. Ela lhe deu um beijo rápido, pegou a bolsa e saiu, prometendo voltar cedo. Ele permaneceu imóvel, ouvindo o motor se afastar. Aquela era a cartada final. Chega de perguntas e teorias. Ele iria escutar e, se houvesse traição, ele a encararia de frente. Com o aplicativo conectado, David sentou-se e ativou o áudio. Por longos minutos, apenas ruídos de trânsito, rádio ligado, barulho de digitação. Depois, silêncio. Ela chegará ao escritório. Nas horas iniciais, tudo fluiu normalmente. Cumprimentos aos colegas, reclamações sobre o ar-condicionado, risadas de piadas internas do setor financeiro. Falou sobre prazos, sobre café ruim. O peito de David apertou de culpa. Talvez estivesse enganado. Talvez fosse loucura induzida por uma mensagem maliciosa. Mas então, perto do almoço, o cenário mudou. O som ambiente diminuiu. Ouviu passos, vozes distantes, uma porta sendo trancada. O trinco girou com firmeza.
Segundos depois, uma voz masculina surgiu na gravação. David gelou, reconhecendo imediatamente. Você está deslumbrante hoje, Laura. Não restavam dúvidas. Era ele. O coração de David parecia querer sair pela boca. Os dedos segurando o celular congelaram. Ele fitava a tela preta, visualizando a cena como se estivesse lá, ouvindo o inimaginável. Não tirei você da cabeça ontem à noite, disse Jason com voz rouca. Laura riu timidamente. Aquela risada que David adorava, a que ela fazia quando estava encantada, soou como um golpe físico. Mal podia esperar para ficarmos a sós, continuou ele. Aqui, ela sussurrou. Não tem ninguém no corredor agora. Estão todos na reunião do financeiro. O que veio a seguir foram sussurros, risos contidos e sons inequívocos de intimidade. A gravação tornou-se insuportável conforme a traição se consumava. David largou o aparelho. A prova que ele temia estava ali, gritando a verdade, impossível de refutar. Não era ciúme, não era ilusão, era fato. Acontecia bem ali, no local onde Laura dizia fazer horas extras. Pior, era uma rotina naquele escritório. David permaneceu sentado, respirando com dificuldade. Não houve lágrimas imediatas, nem gritos, apenas a sensação de um impacto brutal. Aquela dor que não mata na hora, mas destrói a estrutura interna lentamente. A lealdade, o respeito, o futuro. Tudo desabando como um prédio implodido. O único pensamento recorrente era: ela teve a audácia de me encarar todas as noites após fazer isso. Recordou a noite anterior. Laura na cama, vendo redes sociais, alegando cansaço, virando para o lado. Lembrou das recusas de intimidade, das desculpas de estresse, do sorriso nas fotos com a legenda "O meu porto seguro". Tudo farsa. Mesmo queimando de raiva, David manteve a frieza. Salvou o arquivo, fez backup e ficou aguardando no silêncio que agora parecia pesar toneladas. Ele sabia o próximo passo. Só não sabia se teria estômago. Mais uma certeza ele tinha: aquela seria a última vez que ela entraria naquela casa como esposa dele. E quando ela retornasse, David estaria lá, não com flores ou surpresas românticas, mas com a realidade. E a realidade, quando chega sem convite, não bate na porta, ela a derruba. A noite trouxe uma quietude sinistra para casa, não a paz do lar, mas a tensão pré-tempestade. David estava na poltrona, vestido como de manhã, perdendo a noção do tempo. Segurava o celular, o áudio pronto, o coração oscilando entre o confronto e o horror da confirmação. Ouviu o carro na garagem, a chave na porta e, como numa peça de teatro, ela entrou radiante, trazendo sorvete. Pistache, seu favorito, e chocolate belga, anunciou ela, fingindo normalidade. David não respondeu, apenas a fitou com um olhar vazio que a perturbou. Você está bem? Está pálido. Ele inspirou fundo, levantou-se e foi até a mesa de jantar. Lá estava uma pequena caixa com um laço vermelho. Laura, eu esperaria nosso aniversário de 10 anos, mas minha ansiedade venceu, disse ele com um sorriso triste. Decidi entregar seu presente agora. Ela sorriu, confusa. Ele sacou o celular e, mudo, colocou-o sobre a mesa. Apertou o play. O som começou abafado. Logo, a voz de Jason ecoou cristalina. Você está deslumbrante hoje. Laura petrificou. A cor sumiu de sua face. As mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Ela tentou parar o áudio, mas David a impediu. Escute até o fim. Você deve isso a nós. Ela emudeceu. Ouviu cada palavra. Cada elogio sussurrado. Cada risada cúmplice. Quando acabou, o silêncio era absoluto. Você me gravou, ela disse, voz fraca, chocada. Você me traiu, rebateu David, seco. Eu não acredito que você fez isso. Um microfone na minha bolsa. Você é paranoico. David riu sem humor, uma risada quebrada.
Paranoico? Laura, eu planejava uma viagem, renovação de votos, uma década de vida. E você me traía na sala do seu chefe diariamente, fingindo amor, fingindo felicidade. Ela começou a chorar, tentando tocá-lo. David, eu não sei explicar. Foi um erro. Um deslize momentâneo. Deslize, ele a interrompeu com dureza. Um deslize não acontece rotineiramente com declarações e encontros secretos. Isso foi uma decisão repetida e calculada. Você sabia exatamente o que fazia. Laura entrou em pânico, tentou negar, depois inverter a culpa. E se fosse ao contrário? Se eu te espionasse? Não compare, Laura. Eu nunca te traí, nunca menti. Você me olhava nos olhos sabendo o que tinha feito e ainda sorria. Dormia comigo, fazia planos. Ela calou-se. O choro aumentou. Sabia que não havia defesa. Você tem 60 minutos, disse David indo para a porta. 1 hora para fazer as malas e sair da minha vida. David, por favor. Laura, eu ouvi tudo. Eu senti o nojo. Você quebrou o que levei anos construindo. As palavras a atingiram como golpes físicos. Ela correu para o quarto, jogou roupas na mala, tremendo, rosto em chamas. Passou por ele na sala sem olhá-lo. Saiu porta afora. David ficou ali, sem saber se sentia alívio ou morte. Tudo parecia um pesadelo. O presente de aniversário continuava na mesa. Um monumento ao que foi destruído. Enquanto descia as escadas com a mala, um nome pulsava na mente de Laura, Jason. Ela precisava de abrigo, precisava de colo e, no caos, ele era a única opção restante. Assim, com a vida em caixas, Laura bateu à porta de Jason. A rua estava deserta, e a vergonha a consumia. Tocou a campainha. E esperou. Tocou novamente. A porta abriu apenas uma fresta. Jason surgiu atônito. Vestia roupas de casa, descalço. Laura. O que faz aqui a essa hora? O David descobriu. Ele me expulsou. Não tenho para onde ir. Jason hesitou, olhou para trás, nervoso. Agora é péssimo. Como assim, Jason? Você não vai me deixar na rua, vai? Ele engoliu seco, sem responder. Quem está aí? Perguntou Laura, avançando um passo. Jason baixou o olhar antes de falar. Uma voz feminina veio do fundo. Amor, quem é? Os olhos de Laura arregalaram. A voz era conhecida. A mulher apareceu atrás de Jason, vestindo a camisa dele. Era a secretária da empresa. Vê-la ali, com a roupa dele, doeu mais que a expulsão de casa. Laura não gritou, não implorou, apenas olhou para Jason, depois para outra amante e disse, trêmula, você é desprezível. Virou as costas e partiu, sem esperar réplica. Andou sem rumo, arrastando a mala e os cacos da própria dignidade. Naquele instante, compreendeu que não perderá apenas o marido, ou fora usada e descartada pelo homem que dizia amá-la. Laura dormiu na casa da mãe. Não contou a verdade. Disse apenas que brigaram. Deitou na cama de solteira, cercada por memórias antigas, sentindo um vazio abissal. O zumbido do ventilador era o único som. Perderá tudo em um dia. O casamento, o respeito, a casa e agora descobrira que o amante era um covarde em série. O peso das consequências a esmagou. Dias depois, pediu demissão. Não suportava o ambiente, os olhares, a sensação de julgamento. Pegou seus direitos, assinou papéis sem ler e saiu com uma caixa contendo itens sem valor e uma foto de equipe que agora parecia uma mentira. Enquanto isso, David, do outro lado do furacão, tentava se reerguer. Os dias eram nebulosos, mas ele decidirá não se entregar à amargura. Mudou os móveis, deletou arquivos digitais dolorosos e retomou os exercícios físicos. A ferida cicatrizava devagar.
Certa tarde, tomando café e trabalhando, o celular vibrou. Número desconhecido. A mensagem dizia: "E soube que você descobriu a verdade." Ele franziu a testa. O estilo direto lembrava a primeira mensagem. Ele respondeu: "E quem é?" A resposta veio rápida. "Sou a ex-esposa do Jason." David leu, atordoado. "Descobri que ele me traía com sua mulher. Por isso o deixei." Era a peça final do quebra-cabeça macabro. Jason não era um aventureiro casual, era um predador emocional que destruía famílias por esporte. E aquela mulher, ferida como ele, observava tudo. David hesitou e digitou: "Por que me avisou? Achei que você merecia saber antes de ser enganado por mais tempo." Só isso. David recostou-se. Pela primeira vez, sentiu gratidão. Não pela dor, mas por ter sido resgatado de uma farsa maior. Digitou apenas: "Obrigado." Ela não respondeu. O contato encerrou ali, missão cumprida. David largou o telefone, olhou a rua pela janela. Pessoas correndo, o mundo girando indiferente. A vida não para curar ninguém. Mais tarde, foi ao parque onde costumava ir com Laura. Sentou no banco onde um dia planejaram a velhice juntos. Olhou o cenário com nova perspectiva, sem ódio, mas com aceitação. A traição feriu. A decepção marcou. Mas o que mais doía era perceber o quanto ele se doou a quem não valia o esforço. Contudo, aprendeu. Aprendeu a confiar na intuição, a ver além das aparências, e acima de tudo, que a verdade, mesmo brutal, é libertadora. Naquele banco velho, David entendeu algo fundamental. Às vezes, o destino nega o final feliz que você queria, para te dar o recomeço que você precisava. Agradeço por assistir. Se gostou, inscreva-se e ative o sino para mais histórias. Até breve.